Flamengo é uma paixão, né? Não, e o Flamengo tá dando motivo, né? É verdade. Eu não sou um flamenguista apaixonado, não sou, mas tá uma coisa que realmente é diferente, né? Revolucionando o futebol brasileiro, com esse português, né? Jorge Jesus. E também Cristiano falou que no grupo Corrida dele, Marco, grupo de WhatsApp, disse que, só falo de Flamengo, botafoguense reclamando, só falo de Flamengo, só falo botafoguense e vascaíno reclamando. O tricolor até que é mais tranquilo. A gente também, com todo respeito ao vascaíno e botafoguense, você vai falar do Vasco e Botafogo, gente, eu falo só desgraça, né, gente? Não tem que falar coisa boa, né? Mas enfim, vamos pro... Nem no campo, nem fora do campo, é impressionante. Botafogo tá, inclusive, na crise financeira que não é... Aí você acha que o Fluminense está melhor? Sem precedente, né? Não, cara, eu sou filho e irmão de tricolor, tenho carinho imenso pro Fluminense. Aliás, o Flamengo veio do Fluminense. Não, o futebol. O futebol. O Flamengo o Flamengo é fundado antes do Fluminense. Sim. Mas o futebol é iniciado em 1900. O Clube do Regatas Flamengo é fundado em 1895, antes do Fluminense. O futebol do Flamengo vem de uma dissidência fluminense fundada em 1912. Olha, um dos fundadores do Flamengo é o Zé Landim, não é? Que era irmão do meu avô e avô do Rodolfo Landim, presidente atual. E sempre falar também, que a gente fala do Flamengo, lembrar do trabalho do Eduardo Bandeira de Mello. Nossa. Né? Meu colega de turma no colégio de aplicação. Porque o que ele fez aí, inclusive... Mas quem montou esse trabalho aí pra ele foi essa equipe do Rodolfo, com o Marco Braz, com esse pessoal todo. Não sei se vocês lembram, mas no meio do caminho eles se separaram. Sim, eles subiram juntos, separaram, mas... separaram. Nas duas gestões dele, que o Saneou... Flamengo saiu da situação que hoje estão Botafogo, Vasco, Fluminense... Verdade. E se tornou o que se tornou. E aí a consequência no futebol Isso o Bandeira de Mello, que a gente chamava de bandeirinha no colégio, né? É um muito correto, né? Muito inteligente, muito correto. E gestor, né? Gestor, né? A história de... Porque ele foi muito criticado. Meu Deus do céu, eu conheço muito Flamengo. Mas hoje o torcedor agora tá vendo o torcedor ficava Mas maluco. Hoje o Flamengo é um clube que tem a sua... E boa parte disso aí, não estou falando da atuação no campo, que aí é o Jorge Jesus só, e o time. Mas fora isso, a tranquilidade que o time tem hoje... Salários em dia, poder contratar jogadores. Sempre se fala. O Flamengo... Não, e detalhe, o Flamengo hoje... não tem nem perto da equipe mais cara do Brasil. Não é nem perto. A equipe mais cara que eu digo em salários. Sim. Tem times aí no Brasil muito Palmeiras, mais. Palmeiras, por exemplo. Não, incrível isso. É saber como gastar, né? Mas enfim, a gente não sai do Flamengo. Vamos lá. Vamos lá, vamos mudar a prosa. Ontem a superintendência que você estava à frente, né, do envelhecimento saudável, esse trabalho que você tem feito com os idosos, com o Marco falando nisso, um trabalho digníssimo de nota, foi transformado em secretaria, mudou o status, superintendência para secretaria. Por que a mudança e qual a vantagem que isso traz? Olha, a mudança em função, inclusive, da criação do Fundo Municipal do Idoso, que não havia. Nós criamos esse fundo que permite que a gente possa receber recursos de fundo a fundo. Além disso, nós hoje atendemos a 36 mil idosos. Campos tem aí 12% da sua população, dos 503 mil habitantes, com pessoas de mais de 60 anos, hoje, em 2019. A projeção do próprio IBGE para que em 2025 esse número suba para 80, 79 mil, e que para 2035 esse número passe da casa dos 100 mil habitantes. Então é necessário que haja um planejamento do ponto de vista da cidade para encarar essas mudanças demográficas, mas sobretudo a questão da gestão do envelhecimento. Então a mudança da superintendência para a secretaria não é apenas por uma mudança de status quo, mas de uma estrutura que permita, por exemplo, que a gente esteja na Organização Pan-Americana de Saúde, na ONU, na Organização Mundial de Saúde, buscando recursos, captando recursos de organismos internacionais para que sejam investidos aqui.
Haja vista agora, semana passada, nós trouxemos aí o secretário nacional de Direitos do Idoso, que é o número 2, abaixo da ministra Damares, e já trouxe para a gente 2 projetos, um que vai para a área rural, que é a travessão, de inclusão digital, e em março nós estamos recebendo 2 ônibus. Então, a mudança de superintendência para secretaria nos dá mais autonomia do ponto de vista administrativo e de gestão, e, além disso, uma representatividade junto aos organismos internacionais para que a gente capte recursos a fundo perdido também. De prático, então, a vantagem que se traria para a assistência aos idosos seria a captação de recursos. Captação de recursos e uma gestão mais direta, né? Porque a gente fica, então, sendo os gestores sem ter vínculos com outras secretarias, e aí você tem autonomia. Desenvolvimento humano social. Né? Você passa a ter uma autonomia, né? A tomadas de decisão que podem impactar diretamente num ganho para a gestão pública. Lolo, o governo, se me permite mais de Lolo, claro, a gente conhece há muito tempo. O governo tem sido muito criticado em alguns aspectos. Temos aqui, recentemente, o Arnaldo fez na segunda-feira da semana passada, né, Marco? Foi com o Nildo Cardoso de manhã, Alexandre Bastos à tarde, que é uma pessoa que era do governo, saiu do governo, saiu atirando. E Nildo, o estilo dele, Nildo é um sujeito, né, assertivo, sempre foi assim como parlamentar, né? Inclusive, quando integrava a bancada de oposição, o governo Rosinha, com o Rafael, foi o líder da bancada de oposição, Rafael com o Marcão, com o Fred. Né? Mas um dos pontos que tem sido elogiado, que tem os pontos que têm sido elogiados, o trabalho com os idosos, o trabalho, você é da área de esporte, o trabalho de twin na Secretaria de Esporte. Muito. Como é que você vê essas críticas e como é que você vê esses pontos que são mais elogiados? Como é que você avalia eles? Olha, primeiro... O Nildo falou em RPA, em sobreutilização de RPA. Primeiro, a gente tem que ter consciência de quando a gente recebeu o convite do prefeito Rafael Diniz para integrar o time dele. Como é que foi o convite? O convite foi, o Rafael me ligou e... Em que ponto? Durante a eleição? Depois? Não, durante a transição mesmo. E todos nós que fomos convidados sabíamos da situação crítica que o município passava. Financeira. Financeira, isso não era novidade para ninguém. Depois também tem um detalhe, ninguém acerta o tempo todo. A gente estava falando aqui de futebol e dá para fazer uma analogia com relação a isso. Agora, nós, por exemplo, na Superintendência de Envelhecimento, sem recursos e sem orçamento, nós buscamos parcerias. Né? Embora estivéssemos ligados a uma secretaria administrativamente, nós caímos dentro e ligamos parceria. Por exemplo, a Spectator, que é uma empresa holandesa que faz teleatendimento de saúde. Buscamos essa parceria, conseguimos com eles a plataforma deles para que nessa parceria a gente utilize sem custo para o governo, e vamos iniciar agora em dezembro o piloto. Né? Então, eu acredito muito que as dificuldades vão sempre existir, mas que a gente tem que caminhar nessa linha das parcerias, seja parceria interna, seja parceria público-privada. O prefeito Rafael Diniz dá toda a liberdade para a gente atuar. Né? É um prefeito que te dá essa liberdade, te dá autonomia para você... não fica te dizendo o que você tem que fazer. Opinião unânime de quase todos os secretários que já estiveram por aqui. Não é? E isso vai muito do estilo também de quem está na pasta. O estilo anterior era um pouco mais personalista, né? e o estilo do... Eu falo do governo de fato anterior. Rafael dá toda a liberdade para a gente trabalhar, facilita desse ponto de vista, a gente traz sugestões com relação, por exemplo, a parcerias, por exemplo, com Brasília, com parceiros internos do próprio governo. Então, eu acredito que isso seja muito do estilo de quem está à frente da pasta. Então, por exemplo, o Rafael Twin é um cara também que se movimenta e tem articulações. Tem a experiência pregressa que trouxe. Pregressa, justamente. Né? Então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar, de atuar na prefeitura. Ex-atleta. Né? Ex-atleta, de atuar na Prefeitura do Rio e na Secretaria de Envelhecimento, no governo do Eduardo Paes, onde também a gente viveu algumas experiências que, de certo modo, facilitam a gente entender dentro desse processo da máquina. E mostra o tempo inteiro que a gente tem que ter parceiros externos. Não só pela questão da falta de recursos, mas também para valorizar o que temos de muito bom em nossa cidade.
Então, eu trabalhei por 10 anos na instituição Sesc Rio e ali tinha uma máxima que eu acho incrível até hoje. Sozinhos a gente faz bem, com parceiros a gente faz melhor ainda. Então, eu acredito que seja essa a tônica que deve permear nossas ações. E agora, então, quanto secretaria, a gente vai ter um caminho mais profundo, junto aos ministérios, junto à secretaria, por exemplo, de Estado, né, para que a gente possa ampliar esse leque de atendimento. Veja você, Aloysio, há 30 anos, Campos tem apenas 5 casos de convivência. E a população idosa vem aumentando, nossa, assustadoramente. Como no Brasil, um fenômeno brasileiro, né? É um fenômeno mundial, eu diria. No Brasil, bastante acentuado. Não, porque ele chegou primeiro nos países do primeiro mundo e depois os países de desenvolvimento, que é o caso do Brasil. Sim, claro, com certeza. Né? E a tendência é essa. A tendência é que em 1950, com o advento da penicilina, os medicamentos, a indústria farmacêutica, e isso vai aumentando a expectativa de vida. E fora isso, há também a questão das práticas de saúde preventiva. Combate ao tabagismo. Né? Combate ao tabagismo, educação social continuada para a saúde, com palestras. Hoje a gente tem aí... Você vê um Bruce Springsteen no Rock in Rio, da edição anterior, 70 anos, com vigor, o tônus muscular, o vigor que ele tem, é um negócio impressionante. Schwarzenegger. Schwarzenegger hoje é vegano. Então, assim, você começa a ter uma outra visão, né? E nós temos também, nós estamos caminhando para uma geração de idosos muito mais produtiva. E para uma geração de idosos com outros conceitos culturais. A gente tem uns vovôs tatuados. A gente tem uns vovôs bluseiros. Então, isso muda culturalmente. Nós estamos quase virando esses vovôs. Estamos quase virando. Então, isso também... Me botei no meio para não... mas faltam 5 anos só para ter 60. Então, isso tudo faz com que a sociedade encare de uma forma mais leve, diferente. Rock hoje virou música de velho. Exatamente. Não, de idoso. De quem está na maturidade. Não, mas aí, velho, tu me colocando... Tô me colocando, mas de quem está chegando na maturidade. Então, eu acho que isso é um fenômeno fantástico, porque a cultura vai acompanhando e permeando essa questão do envelhecimento. Não tem como desassociar. Bom, mas o rock começou nos anos 50, você queria o quê? Não, mas o boom do rock no Brasil foi nos anos 80. O boom do rock. Inclusive então, com a aparecimento a minha geração. brasileiras. Você tinha, lógico, você tem um Vimina nos anos 70, você tinha Raul Seixas, tinha Rita Lee, os Mutantes, mas assim, o boom foi nos anos 80. Assim, do rock nacional. O rock no Brasil nunca foi tão popular, nunca tocou tanto em rádio quanto nos anos 80, que é a minha geração. A geração do Zilco, era verdade. Sim. É verdade. Então... Agora, teve o rock internacional, o rock de Led Zeppelin, tudo. Sim, mas o rock nunca foi tão popular no Brasil como foi nos anos 80. É verdade. Ponto. É verdade. Depois vinha lambada, outros ritmos, mas o rock, né, foi muito popular. Então a minha geração, que hoje é a geração que está aproximando de 50 anos. Sim. Né? Eu tenho 47. Pensando no planejamento com relação a esse impacto demográfico de envelhecimento que já está acontecendo em Campos, a nossa gestão também criou alguns outros programas para preparar para o envelhecimento, para preparar para chegar até os 60, que é o 40 mais saúde e 50 mais saúde. Então, essa rede de proteção social implantada pelo prefeito, ela converge. Então, por exemplo, nas casas de convivência, a gente tem um atendimento médico, dispensa de medicamentos, mas nós temos uma rede de proteção social que contempla cultura, esporte, atividade física, complementar, arte e lazer. Com que objetivo? Trabalhar a cognição para evitar e mitigar as questões das demências, Alzheimer e tudo. Trouxemos para a nossa gestão a doutora Débora Casarça, que coordena o programa de saúde do idoso hoje, que tinha sido extinto pela gestão passada. Então, esses avanços são muito importantes para que a gente possa ter indicadores, né? Não dá para trabalhar sem indicadores, para que a gente possa ter indicadores e verificar que caminho tomar, ou se retornamos e fazemos alterações no planejamento inicial. Então, assim, é uma gestão tecnológica sob esse ponto de vista, mas é uma gestão extremamente humanizada do ponto de vista de atendimento na porta. E a parte eu citei aqui o episódio mais recente de Nildo, da parte das críticas, logicamente você está no governo e que quem está na equipe tem que defender a equipe, faz parte. Mas a parte das críticas de Nildo falou em subutilização de RPAs, você, lógico, viu isso. Ouvi. Como é que você viu essas críticas? Olha, Luísio, eu respeito a opinião do Nildo, é a opinião dele,
Sim. Não necessariamente a minha e de outros companheiros de Seu governo. baixo rebateu, enfim. Exatamente. Na minha Chama de lobo superintendência, solitário. na nossa secretaria, não há essa situação. Acredito também que em outras secretarias não haja. E isso é uma questão específica que ele citou aqui. Agora, se ele citou, ele tem que, no mínimo, comprovar. Entende? Longe da prova de quem acusa. Né? Exatamente. Então, assim, respeito o Nildo pra caramba, gosto dele demais. Sim, eu sei que vocês se dão bem. Nos damos muito bem. Agora, essa questão de apontar requer também que você, em algum momento, comprove aquilo. Né? E, Lolo, PTB. PTB, eu Você fui subiu convidada em fevereiro Sim. pela Cristiane para assumir a Brasil. presidência do partido, da Cristiane Brasil. Ela Tá sempre com ela aqui quando ela está em Campos. Sim. A Cristiane, em 2013, me convidou para ir para o Rio atuar com ela na Secretaria de Eduardo Envelhecimento, Paes. do Eduardo Paes. E ali a gente travou uma relação de lealdade, de amizade, e que rompeu barreiras, inclusive familiares. Hoje a gente tem família amiga uma da outra. Mas muito que eu aprendi do envelhecimento não está só como aluna da UENF de mestrado em cognição e linguagem, está na prática com ela. E aí ela me chamou em fevereiro para esse desafio. Eu falei assim, Cris, eu não tenho o menor tino para isso e tal. Ela disse, não, a gente precisa fazer essa renovação, até porque a gente precisa colocar a cara do partido de pessoas que realmente vestem a camisa do partido e tal. E aí a gente aceitou esse desafio e constituiu uma nova dinâmica. Procuramos os vereadores de mandato por diversas vezes, conversamos com eles e seguimos adiante, filiando no partido. O partido está numa filiação permanente, né, um movimento permanente. O PTB Mulher, com Ângela Maia à frente da presidência do PTB Mulher, e nos preparando para a próxima eleição. Então, preparando nominata, tudo o PTB isso. tem dois vereadores hoje. O Luiz Alberto Neném, que é outro cara que vem do História no Esporte, e Ivan Machado. Você conversou com ambos? Sim, conversamos com ambos por diversas vezes. E eles vão ficar no partido? Que se fala que eles Aí vão uma sair? questão que cabe a eles. A gente conversou em diversos momentos. E qual indicativo você teve deles nessas conversas? Olha, o doutor Ivan me mandou uma mensagem que ele só conversaria junto com o doutor Edson e com o prefeito. Edson está de saída do partido de Jorginho Vigília. Já saiu, inclusive. Já saiu, Já saiu, inclusive. E... Eu não sei se ele assinou ainda a filiação do novo partido. E o vereador Neném, na oportunidade, falou pra gente que ele queria a cadeira para disputar. Mas a gente vem ouvindo aí algumas declarações, a gente se mantém com muito equilíbrio e numa direção, né? Hoje, a gente está formatando uma nominata, já pensando em 2022, porque não tem como desassociar, né? Não temos mais a questão da coligação, né? Isso ninguém mais pode, né? Ninguém mais pode, então nós estamos formatando exatamente, Marcos, com o propósito de, em 2022 também, nós temos um apoio substancial à candidatura, né? A possível candidatura da Cristiane Brasil. Uhum. Né? Então, eu estou filiado ao PTB desde 2013, participei da eleição dela como presidente nacional do partido, hoje ela é vice-presidente nacional. Né? E o formato é um novo PTB. Dizer que o PTB hoje tem cores, né? Tem... E quais são as cores do PTB hoje aqui em vermelho, Campos? preto e branco. Não, mas em Campos. Não, é isso que a gente quer dizer. O PTB tem as suas cores, que até então não tinha. Né? O PTB, teoricamente, era um partido... Um retalho. E hoje não. É bom a gente falar em PTB, é bom a gente lembrar a história do PTB. O PTB foi o partido de Getúlio Vargas. Exatamente. Sim. A maior liderança e o grande popular, partido trabalhista. Sim. A maior liderança popular que esse país já teve. Né? Então, não é qualquer origem, né? O PTB, ele, durante o famoso AI-5 do Eduardo Bolsonaro, que é nosso querido deputado federal, né? Inclusive, Marco e Arnaldo lembraram semana passada do Eduardo Bolsonaro falando sobre AI-5, né? Meu Deus do céu, alguém falar sobre isso relativizar me dá até medo. Mas, enfim, durante a extinção dos partidos brasileiros, teve no Brasil só Arena e MDB
Na distensão do Geisel, no governo Geisel, no penúltimo governo militar, algumas legendas foram reativadas, entre elas o PTB. PTB. Só que Golbery Couto e Silva, que era o grande artífice intelectual do regime militar, ele não quis deixar o PTB ficar com o herdeiro do getulismo, que era Brizola. E aí, para Ivete Vargas, Ivete Vargas. E Brizola funda ainda, antes de vir, em Portugal, o PDT. Funda o PDT, exatamente. Mas funda ainda em Portugal. É? Aí com Salazar. Houve, inclusive, uma disputa, né? Filiada à Internacional Socialista. Então, e aí o PTB de hoje. O PTB de hoje. Então, quando a gente fala assim que o PTB tem cores próprias, é óbvio que ninguém faz política sozinho, né? Mas não é, como o Marcos colocou muito bem, um retalho, né? Hoje nós fazemos parte do governo do prefeito Rafael Diniz. Ele fundou em que ano lá em Portugal? Porque eu... Um pouquinho antes de ele voltar para o Brasil, foi antes da anistia. Deve ter sido então 70 ano, e tipo 77, por aí. Cara, foi antes dele voltar. Porque aí foi quando caiu o Salazar, Revolução dos Cravos. Salazar não, é o... Eu falei Salazar? Não, Marcelo Caetano. Não. O presidente de Portugal. Foi presidente de Portugal, que era muito amigo do Brizola, socialista, já sei o que você está falando. Não, claro. Como Faleceu ano passado. Faleceu ano passado. Inclusive foi quem, digamos, se docilizou o Brizola. Eu tomei um... Não, se eu falei Salazar, peço desculpas. Não, eu me lembrei porque o Marcelo... Salazar foi ditador. O Marcelo Caetano, que foi presidente de Portugal e que foi deposto de Portugal e teve que sair de Portugal, ele encontrava com ele diariamente na Gama Filho, porque ele passou a ser professor da Faculdade de Direito da Gama Filho. Marcelo Caetano, então ele ia todo dia comer no restaurante da Gama Filho. Ele falou, o ex-presidente de Portugal. Mas falei Salazar, peço desculpa, Salazar caiu com a Revolução dos Cravos. Exatamente. Salazar o Marcelo Caetano caiu junto. Salazar tá mais para AI-5 do que para... sim. Mário Soares que eu queria falar. Mário Soares. Mas eu falava aqui da questão de ter cores próprias, porque o partido não vai ser extensão de outros partidos, né? Ninguém faz política sozinho, mas é necessário que, como você mesmo colocou, um partido histórico, que ele tenha suas cores respeitadas e que os dirigentes de outros partidos e o próprio governo tem essa visão. O próprio prefeito Rafael Diniz tem essa visão, né? Então, hoje o PTB busca essa nova formatação, que é valorizar as suas bandeiras, né? Que é a bandeira da defesa da mulher. Campos é uma cidade que tem um índice de feminicídio enorme, se não o maior do estado do Rio. Eu não acompanhei as estatísticas de todas as cidades. Tem casa, né? Infelizmente, tem que noticiar esse tipo de barbaridade aqui. E o PTB Mulher é uma das grandes bandeiras do partido. A questão do envelhecimento é outra grande bandeira, além do trabalhismo, né? Então a gente procura dizer o seguinte... Que o de Getúlio ainda? O de Getúlio ia até o modificado, né? Porque à medida que... Porque o de Getúlio é o pai de CLT, né? De CLT. Mas hoje, com a própria reforma trabalhista, o PTB deixou de votar em muitos pontos da reforma trabalhista, né? Entre eles a questão da privatização da capitalização da Previdência. Sim, a gente falou sobre isso, falou sobre isso no início. Como aconteceu no Chile. De modo que nós estamos aí com essa empreitada, né? Há um grupo que atuou na campanha dela, inclusive aqui, de 2017. Ela, Cristiane Brasil. Da Cristiane Brasil. E nós estamos aí fazendo parte do governo do prefeito Rafael, sim, mas com essa distinção. E vão caminhar com ele para 2020. E vamos caminhar com ele para 2020, não sendo uma extensão do próprio partido dele, né? Do Cidadania, do Cidadania. O antigo PPS. Exatamente. Então, como eu falei aqui, a política, a gente entende que ela é feita de união de vários partidos e até mesmo de ideias e pensamentos, mas uma coisa tem que ficar muito clara, que é a posição do PTB enquanto partido de não ser, como já foi outrora, né, um rabicho, que Marcos colocou muito bem aqui. Retalho. Um retalho de outros partidos. E, além disso, o comprometimento
dos componentes do PTB com o próprio PTB. Aí vem uma eleição de 2022, eu não vou apoiar o candidato do PTB, não. Então, o comprometimento deve ser esse. Né? Só um segundo, Marco. Como eu entrevistar a Lolo desde ontem, eu tentei ontem contato com... A gente entrevistou aqui também, o vereador Neném. Ele me respondeu aqui durante o programa. E eu perguntei a ele, saber como está a questão do PTB. Ele mandou uma mensagem aqui. Eu falei para ele se podia expor, logicamente, porque você tem que respeitar o Hoffman. Ele falou que está tranquilo. Palavras dele. Quando abrir a janela, vou embora, pois nunca fui chamado pela nova presidente do PTB para uma conversa. Mas já chamou vários candidatos para o partido. Pode ser que ela não queira disputar comigo. Pela minha votação, ela quer um partido que possa eleger com 1000 votos. Bom, em primeiro lugar, eu não sou candidato a nada, né? Ele falou que você... Segundo, ele falou que você quer candidato, não que você é candidato. Né? Sim. Não, porque aqui no programa ele falou que eu era candidato, pré-candidato, né? Aqui com a gente? Aqui? Eu assisti o programa. Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito. O partido tem uma direção. Então, enfim, vamos... O partido tem uma direção, o partido tem ligações com a regional, com a nacional, e nós temos que, já que estamos no partido e somos dirigentes do partido, a gente segue o partido, né? Aliás, é como se você jogasse num time e fizesse gol contra. Nós não podemos fazer isso, né? A gente tem que justamente honrar a camisa que a gente veste. E com todo respeito ao vereador Neném, respeitando a opinião dele, a posição dele, mas hoje o PTB vive realmente um novo momento. Agora, quer dizer, vocês dois, em tese, estamos em 2019 ainda. Vocês dois anunciam apoio 2020 para Rafael. Esse aparente desentendimento não enfraquece esse apoio, não causa uma distensão? Olha, da nossa parte não há desentendimento, mesmo porque nós fomos... Não falo de desentendimento, eu falo de distensão. Não, acredito que não, porque nós temos quadros também muito positivos dentro do partido. Há uma ligação da deputada Cristiane Brasil com o próprio prefeito Rafael Diniz. Sim, isso é fato. Há esse comprometimento. E da mesma forma que o nosso grupo deu suporte a ela na campanha dela do ano passado, e nós estamos agregando outros políticos, outras pessoas que têm esse entendimento de que para Campos é importante o prefeito Rafael Diniz se reeleger, nós vamos... Pode citar quem são essas pessoas? Vamos seguir firmes. Aloysio, no momento eu não posso porque nós estamos em fechamento, entendeu? Sim. Mas assim estamos falando claramente pré-candidaturas, uma legislação assim que a gente já tiver, a gente vem em outra oportunidade, até, enfim. Mas eu queria deixar claro que eu não sou pré-candidato a nada. Eu, sinceramente, queria rever o programa. O Marco falou que se lembra, eu não me lembro dessa situação. Eu me lembro dele ter dito que ele diz que parecia, a impressão que ele tinha que parecia que você foi até uma colocação do próprio Arnaldo Neto. Mas, de qualquer modo... Eu realmente não me lembro. Não vou dizer que eu não me lembro. Agora, o que ele coloca aqui mas já chamou vários candidatos para o partido, no caso pré-candidatos. Mas nós temos que fazer isso mesmo, nós estamos montando uma... Não, mas ele não fala sim. Que você é candidata. Se ele falou, o Marco está dizendo sim. Ao vereador, sim. A gente tem que se preparar, porque afinal de contas, como você mesmo colocou, é um partido de bandeira. O momento agora é de preparar as nominatas. Bandeira antiga, que eu falei. Exatamente. É de preparar as nominatas e todos os partidos estão se movimentando nesse sentido. Essa é a realidade. Hoje nós não temos mais essas coligações, né? Na minoritária. Sim. E esse movimento é natural. É proporcional, né? É na proporcional. Esse movimento é natural. A gente respeita todos, né? A gente não está aqui para ser dono da verdade, nem tampouco. A gente assumiu esse desafio com muita humildade e buscando essa interação no universo político, né? Agora, universo político. Lolo, a gente está chegando aí, são 8h36. Flamengo rendeu bastante, né? Flamengo rendeu. Flamengo sempre rende. A política rendeu também. Mas também rendeu. Também. Mas são dois assuntos hoje interessantes, né? Porque são assuntos do momento, vai fugir de falar do Flamengo? Não tem como. 90% do nosso povo gosta de futebol. Não, mas tem também que reconhecer. Lolo é flamenguista. Lolo, na matéria que eu fiz para domingo,
Logicamente que é uma seleção hipotética entre Sim. o Flamengo de 81 e o Flamengo atual. Uhum. O Lolo foi uma das eleitoras. Né? Inclusive, você foi Não sei se você você foi responsável pela não unanimidade de Moser. Você botou Marinho e Pablo Mari. Pablo Mari. Moser fez 23. Moser seria... Não, o Moser foi um excelente jogador. Agora, não, minha visão também foi no sentido de hoje. Né? Essa seleção está sendo eleita hoje. Então, Zico é um nome inquestionável. Os dois unânimes foram Zico e Júnior. São inquestionáveis. Agora, o futebol moderno hoje, com essa velocidade toda, com essa correria toda e com essa exigência de um calendário muito mais apertado, que não era. Né? Muito mais jogos, né? Muito mais jogos. Né? A gente observa... Mas aí você que é da educação física, é impressionante como hoje o atleta, mesmo sofrendo essa... Claro que depois a consequência lá na frente vai ser muito grave, mas hoje o atleta ele está muito mais longevo. Sim, com certeza. Recentemente, o Léo Moura jogando ainda, com 42 anos e ainda jogando bem. Zico hoje não perderia o menisco como perdeu, né? Reinaldo. Não, imagina. Reinaldo foi Nossa, no auge da carreira. Estupendo do jogador e... No auge da carreira. Não perderia o menisco de maneira Zico, alguma. Depois daquela operação, ele não podia saltar. Se ele saltasse, o joelho deslocava. É verdade. É verdade. Então, o jogo no sacrifício, inclusive. Mas, enfim. Muito. Na política, Lolo, você reafirmou seu compromisso aí do PTB com a pré-candidatura à reeleição de Rafael. Ele anunciou isso já desde dezembro, né? Uma entrevista à Folha. Você tem aí outros pré-candidatos, né? Você tem o grupo do Garotinho com o Vladimir, deputado federal. Estiveram juntos, inclusive, na sexta-feira. No ato público, no ato público, defesa dos royalties. Acho interessante botar disputas partidárias ao largo do interesse maior, que é esse julgamento aí daqui a 15 dias. E nada indica que a gente vai ter uma perspectiva boa, mas enfim, tem que lutar. Como é que você, particularmente, você está em política, você foi pelo seu ofício da educação física, depois para a questão do idoso, né? Mas você participa do poder público há algum tempo, já pegou, logicamente, alguma cancha, é presidente de partido agora. Como é que você vê a disputa, como é que você projetaria a disputa à Prefeitura de Campos 2020? Luiz, eu não tenho nenhuma pesquisa em mãos para falar. Não. Sem pesquisa, a sua percepção. A minha percepção política é que o município precisa continuar nesse caminho, não só do saneamento, das finanças, mas também de políticas públicas efetivas. Né? Isso está claro. Não se resolve da noite para o dia. Uma questão, por exemplo, igual ao transporte, né? Uma questão, por exemplo, com relação à saúde, que é um problema nacional, e muito trabalho que tem que ter pela frente, articulações, você buscar recursos, igual está sendo feito. Acredito que vai ser uma eleição de segundo turno, não tem dúvida disso. Tudo indica que sim. Tudo indica que seja de segundo turno. Sim. E há um trabalho feito pelo governo, que acredito que no momento certo vai ser apresentado da forma mais didática para toda a população. Esse trabalho do governo não é só na área do envelhecimento, é na área do envelhecimento, nas vilas olímpicas que não eram ativadas e que estão ativadas, na própria educação, que diminuiu o custo, por exemplo, com compra de livros. O famoso material das expoente. Exatamente. E que reverteu para outras, como, por exemplo, agora o CEMEI. Eu poderia citar vários exemplos aqui, não é o caso. Então, eu acredito muito que seja uma disputa acirrada, mas que a população campista tenha essa visão da necessidade de avançarmos com projetos e programas de governo, né, de Estado, vamos dizer assim. Não de uma política, de R$1, de uma política que venha, entre aspas, a ser uma política, digamos, momentânea, né, e que minimize ao máximo o potencial do ser humano. Porque a gente sabe que há
no Brasil todo, bolsões de miséria, mas é necessário também que você, na ponta, ofereça serviços de qualidade, que é uma obrigação do governo, de qualquer governo, né? Então, quando a gente observa, vou tirar pela superintendência, hoje Secretaria de Envelhecimento, quando você observa que a gente achou 3 casas de convivência fechadas, com todo mundo recebendo, alguma coisa tem de errado. E as casas imediatamente foram reabertas pelo prefeito para um atendimento qualificado. E quando você observa que, por exemplo, as vilas olímpicas eram subutilizadas e muitas vezes nem eram utilizadas, então é necessário você ter um programa de governo e executar esse programa de governo. Não dá para a gente fazer política e aí, respeitando a todos os ex-prefeitos que passaram por Campos, sempre, cada um deu sua contribuição, né? Mas nós estamos falando de um processo eleitoral e não dá para dissociar o processo eleitoral do processo de política pública. Porque, efetivamente, a população que vive em Campos depende dessa política pública ser consolidada, né? Quando a gente observa as CPIs que tem do Prev Campos, do Fundecam e dessas casinhas, a gente observa também que foi comprovado a malversação do dinheiro público. Então, acredito que em algum momento isso seja muito bem colocado. E aí ressalto, não é nenhuma crítica específica a nenhum político, a nenhum grupo político, é uma contestação dos resultados que vêm sendo trazidos por essas CPIs, né? E eu acredito... Teve agora também a mais recente prisão do casal Garotinho, que conseguiram habeas corpus do ministro Gilmar Mendes, por investigação do GAECO, né? Que aponta indícios de prática de crime nas relações, baseado em testemunhos dos executivos da Odebrecht, o Benedicto, só olhando aqui agora o nome dele, Benedicto Coutinho, se eu não me engano, e outro é Leandro, só vendo, Benedicto e Leandro, eles deram na Lava Jato, e aí isso gerou uma investigação à parte e os dois acabaram presos agora, né? Você se refere a isso também? Eu me refiro... Quer dizer, o Morar Feliz foi um projeto chefe de Rosinha aí, foi a maior licitação da história do município de Campos, quase R$1 bilhão, né? Eu me refiro, por exemplo, ao CEPOP, que não tem uma sala de aula. É subutilizado. E a ideia dos sambódromos... E custou 100 milhões. É que tem a sala de aula embaixo. Sala de aula. Nem que seja para as oficinas... O conceito da época do Darcy Ribeiro, do projeto de Niemeyer. O conceito dos o conceito da educação em tempo integral de Darcy. Exatamente. Que só é novidade no Brasil. Nenhum país, para não dizer que é coisa para desenvolvida, nenhum país da América Latina isso é novidade. Só no Brasil. Só no Brasil. E quando eu me refiro a essas questões, pode ser, inclusive, que os mandatários de então, os prefeitos de então, não tivessem conhecimento de como seria, porque muitas vezes é o próprio secretário que toca a pasta e resolve e vai adiante. Então, eu queria ressaltar aqui, mais uma vez, essa questão de que não é uma crítica específica a ninguém, que já foi prefeito aqui no município, até porque é o que eu estou falando, muitas vezes o próprio secretário vende uma ideia que não é aquela, né? E aí eu já apoio o prefeito Rafael Diniz muito antes de estar no governo dele, né? Mas eu acredito que seja uma disputa bastante acirrada, vai ser uma disputa muito acirrada. Eu se pergunto essa pergunta final, está caminho final, mas vamos botar aí os pré-candidatos postos. Rafael, Vladimir, Gil Viana, Rodrigo Bassalar, Caio Viana, Leslie Beethoven, PSDB, fala-se em José Maria Rangel, do PT. Buchaú, que está no PSDB, mas tenta uma legenda. Roberto Henriques, também fala-se em se lançar, falou aqui no programa. Esquecendo de alguém, Marco? Tem mais... Não, eu acho que está mais ou menos aí, uns 10 a 11. 9 a 10. Muitos dizem que vai chegar a 11, né? Mas quem que eu estou esquecendo, então? Perdão, Marcelo Mérida, do Mérida, PSD. São 10. Vamos botar esses 10 aí.
Não, o pessoal fala na nossa candidatura, mas não tem o nome. Né? A própria Marina Silva, em entrevista agora, foi no último domingo, uma entrevista feita pelo blogueiro Edmundo Siqueira, fala da possibilidade da rede também trazer uma candidatura própria. E, enfim. Desses nomes, eu citei 10 nomes. 10 nomes. Você falou que a eleição não tem segundo turno. Esse segundo turno, por óbvio, são 2 candidatos que disputam. Se você tivesse que projetar, quem seriam esses 2 nomes? Olha, eu acho que tem muita água para correr debaixo das pontes aqui de Campos. Acho que é muito cedo ainda para a gente fazer essa projeção. Nós estamos praticamente a um ano da eleição. Sim. E, enfim... menos de um ano. Menos de um ano. Mas, recentemente, um ano. Eu acho que é muito cedo para a gente fazer essa projeção, Aloysio. Mas você acha que a Rafael vai estar lá, você como integrante do governo? A Rafael vai estar lá. Segundo turno, Rafael. E quem seria o pré-candidato entre esses aí, que você acha que teria mais chance? Olha, como eu te falei, eu não tenho... Você tem 2 representantes de 2 movimentos políticos de Campos. Vladimir do garotismo, dominou a política de Campos durante quase 30 anos. E você tem do arnaudismo, se conseguir manter o apoio do pai, porque em 2016 não conseguiu. Você tem Caio e Viana também, que são... Eu falo que são 2 movimentos políticos sim. Que não começaram ontem, né? Eles têm um lastro aí na história do município. Então, mas é o que eu estou te falando. Eu tenho essa convicção de que Rafael vai estar no segundo turno por tantas ações, articulações e ações de governo. Agora, eu não faço parte do dia a dia dos outros candidatos. E acho que é muito recente ainda, muita coisa pode acontecer. Tanto para um quanto para outro. Você acabou de citar aqui, se tiver o apoio do pai. E da mesma forma que você citou as questões todas que envolvem... Alguns CIS estão... Exatamente. Mas o Vladimir não tem nada envolvendo ele, né? Nada envolvendo ele. Não tem nada envolvendo ele, mas... Quem tem são os pais. Então... Você não pode também culpar filho por suposto erro do pai. De forma alguma. Agora, eu acho que ainda é muito cedo para essas projeções. Eu acho que lá para março, abril, talvez fique um cenário mais claro. Aí são as convenções, né? Também. Eu acredito nisso. A janela, março, abril. Tem muita coisa para acontecer. Né? Bom, Luló. Nós precisamos fazer um programa aqui com Bianca, reunir um time pra gente, vamos dizer assim, talvez antes até da final da Libertadores. Se for dia 23 ou dia 30. Porque são diversas gerações. Por exemplo, Bianca não é da minha geração, a gente jogou junto e tudo. Então talvez ela não tenha assistido o Flamengo ser campeão do mundo. Eu não tenho certeza. Ela viu, eu vi. Ela viu, né? Um pouquinho mais novo. Então, eu tenho 55. Mas tem gerações... Foi 82. Eu tenho 47, lembro. Então, assim, seria muito interessante ter essa visão também. Porque houve uma fase meio negra do Flamengo em que o Flamengo chegava perto, mas não conseguia ser campeão, né? E essa atitude aqui de vocês foi muito bacana, porque não só trouxe a mulher para o campo das 4 linhas, do esporte, então, bretão, mas, sobretudo, realça o conhecimento da cultura do próprio Flamengo, que é histórico, né? Na cidade. E 2 gerações também, quer dizer, Maria Laura tem 20 exatamente, anos, gerações distintas. Isso, exatamente. E as duas também têm particularidade de ser atletas de futebol. Sim. E jogam... jogam uma bola redonda. Mais que muito homem por aí. Eu que marco, por exemplo. Mano, é jogo de Bom, a gente dá muita pirança pro futebol, mas jogando, né? Igual o Pérez Ribeiro. Eu até que fui um goleiro razoável. Pérez Ribeiro acho que nunca jogou bola, mas sabe tudo. Mas tem os caras. PVC é muito ruim de bola também, né? Mas o cara sabe. O PVC, ele tem a impressão que ele não sabe até hoje com qual pé ele deveria chutar. Até hoje. Os dois são igualmente ruins. São igualmente ruins. Mas também isso é muito relativo. Há grandes craques, Pelé, por exemplo, que são péssimos comentaristas. Péssimo. A Globo ainda tentou na Copa de 94 colocar ele com o Galvão Bueno lá, mas não deu certo. É muito ruim.
Muito Rivelino é um comentarista fraco. Fala. Embora Rivelino tenha dado a melhor definição que eu já vi, eu falo isso, Rivelino foi um gênio da bola. Eu acho fraco como comentarista, mas deu pra mim a melhor definição que eu já ouvi de Zinedine Zidane. Definiu isso num comentário, eu nunca esqueci. Falou assim, ó, esse francês quando nasceu fez um trato com a bola. Eu nunca vou te tocar de uma maneira que não seja linda. E é a melhor definição que eu já ouvi sobre Zidane, né? A elegância no trato com a bola. Exatamente. Até por ser ter sido um esteta jogando bola, Rivelino não foi. Acho que é a facilidade de identificar o esteta que foi Zidane, né? É Exatamente. o bailado com a bola, né? Zidane era incrível. Zidane, Apesar de ter Zidane é perdido impressionante. um gol, O equilíbrio dele, né? O equilíbrio dele. É do corpo, correndo, um cara alto, corpo, né? É muito alto, quase 1,90 m. Não, o Zidane começou, pouca gente se lembra, que o Zidane começou no... Aí eu vou falar no futebol, o programa vai se estender. Ele começou no Mônaco, depois no Bordeaux, ele jogava de centroavante e ponta esquerda. A primeira vez que o Zidane jogar foi de ponta esquerda, pela altura. Ele vai jogar de meia quando vai para Juventus de Turim, porque tinha Del Piero, que era o cara de chegada. O dia Del Piero estava lá, ele foi jogar de meia e aí, né? Inclusive, essa função de ter jogado no ataque facilitou muito a ele, porque visão de jogo, visão de gol, ele batia muito bem fora da área, né? Cabeceava muito bem também. Não, cabecear não, ele só cabeceou bem no Brasil. Ele cabeceava Não, bem. não, sim. Marco, os 2 primeiros gols de cabeça que ele fez foi em 98, Logo. com o Brasil. Eu entrevistei o Daí e falei isso com o Daí que tava marcando ele. Foi o maior zagueiro que eu vi, mas eu falei, pô, tomamos 2 gols de cabeça. Tá certo. não, daí até era bom zagueiro, mas dava uns mole, né? Olha, foi o maior zagueiro que eu vou jogar. Particularmente, eu nunca vi você na final de Copa do Mundo, na prorrogação, calor de meio-dia e pouco. Ele saiu driblando no mesmo lance. Massaro, atacante da Itália, a bola rebate, volta e sai driblando baixo. Você tem autoconfiança para fazer um negócio desse. E a técnica, foi um zagueiraço. Acho que tá vendo que o Júlio Baiano dava mole, o Daí não. É Júlio Baiano, desculpa, é isso mesmo. Júlio Baiano. Júlio Baiano. Esse dava mole. Aldair Nossa. não, Aldair... Aldair foi seleção brasileira, tem razão, é isso A mesmo. camisa do Daí no Roma chegou a ser aposentada. Né? Mas vamos lá, Gente, Marco. olha, 8h55. Futebol. Elô, fantástico, como sempre. Obrigado, bater um querido. papo com você. Nós que agradecemos aí a oportunidade de estar aqui mais uma vez na bancada da Folha e participar desse bate-papo muito bacana, agradável. E colocamos à disposição aí sempre que o assunto for esporte, né? E agora o PTB. E agora o PTB mas por formação o esporte, né? Exato. A gente tá aí. Vamos torcer pro Flamengo ser peraí, campeão do mundo. só né? uma coisa, palpite, Flamengo e River. 2-0 Flamengo. Foi mesmo de Bianca, né? Meu também, 2-0. Eu não dou palpite, não. Bom, eu acredito também que depende de onde for o jogo, né? Não, no Paraguai, Porque- eu acho que no Paraguai Não, mas a Luísa colocou uma coisa muito importante, que as pessoas já se programaram para ir pro Chile. Compraram bilhete. Será que vai ter torcida? Tem isso também. Não, tem sim. Tem coisa pior, né? Tem Pode- gremista que se programou. Com uma pena danada. Sim, mas eu digo... Não, na teve... final. Tem gremista que já comprou. Não, e os torcedores do Inter que compraram para aquela final e o Inter não foi à final. Aí foi duro. Perdeu para aquele time que o cara dando aquela quicadinha. Mas não com tem outro bumbum jeito, tem na que se grama. programar mesmo. No país como o Brasil. Tem que programar. A não América tem do jeito. Sul, né? É. Infelizmente, o Chile que a gente achou que era Mas é mais fácil chegar no Paraguai, também tem isso, né? Não, falaram também Da Argentina. em Colômbia, mas aí Porque o Flamengo é Rio de Janeiro, né? pela distância. Sim, mas é... Não, falou-se Colômbia, mas aí a distância descartou a Colômbia. Colômbia é muito. Colômbia são 6 horas de voo quase. Sim. Tá doido, é muita coisa. E também negócio de altitude. E tem também o seguinte, se o jogo for mudado de data, isso muda a programação dos dois times. Exatamente. Os dois têm que chegar voando. Exatamente. Entendeu? Muda tudo. Muda tudo. Muda todo o cenário. Só não muda a paixão, né? Isso aí Mas dá 2x0. Vou levantar. Vamos começar a anotar isso. 2x0, 2x0, Bianca 2x0, Maria Laura 2x1. Eu não vou dar palpite, não. Eu acho que é 2x0. Fazer um bolão. 2x0. Pode fazer, não tem problema não. Eu tô nele. Gente, olha. Um abraço, Marco. Um abraço para vocês. E um abraço do Folha ouvintes no Ar, também. Folha no Ar continua.
com o melhor da música pra você aqui na Folha FM. O verão está chegando e na Terra Mar você encontra todos os produtos para a sua piscina e toda a linha de ventilador nacionais. Cloro balde 10 quilos, R$149. Ventilador tufão, R$209. Bomba d'água meio cavalo, R$139. Aparador de grama 1000 watts, R$209. Bomba sapo, R$169. Terra Mar Fórum, 2723-1674 e Terra Mar Tuf,